Amigos queridos, convidamos a todos a mergulharmos nos ensinamentos sublimes do Evangelho de Jesus, para caminharmos juntos e sermos uns pelos outros, neste caminho traçado para nos conduzir à casa do Pai, para nos encontrarmos à chegada redimidos. Aqui estamos, Senhor, motivados pela força da fé e da esperança, a engrossarmos as fileiras dos seus trabalhadores, servidores incansáveis da sua seara, pequeninos que nos reconhecemos ser. Porém, Senhor, está acesa a chama da fé e os caminhos que queremos percorrer retilíneos ao seu Evangelho. Aqui estamos, Senhor, faça-nos instrumentos dignos e úteis, a serviço do bem onde quer que estejamos. Jesus amigo, envolva a humanidade da terra em vibrações de esperança, para que um porvir de luzes se descortine em nosso íntimo a cada dia mais. Confiantes no seu amor e na sua misericórdia, Senhor, iniciamos o Evangelho desta manhã sob o amparo misericordioso daqueles tarefeiros responsáveis por este trabalho em nossas vidas. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos, e que assim seja. No capítulo Muitos os chamados, poucos os escolhidos, reconhece-se o cristão pelas suas obras, mas todo aquele que ouve essas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. Nós estamos sendo convidados a uma construção de obras na casa espírita, para que este alicerce das casas espíritas seja um alicerce sólido construído sobre a rocha, sobre a pedra. E não há nada mais sólido que possa estruturar uma casa onde os seus trabalhadores se vinculam pelos laços do compromisso e da afetividade, do que a amizade sincera. E essa amizade, ela precisa ser construída na base do entendimento, da compreensão, do respeito mútuo, de aceitação do tempo evolutivo do outro, para não gerar em nós as intolerâncias, as rebeldias que nos são próprias, as recusas, e formarmos então um sistema doente de infiltração nas bases estruturais dos relacionamentos dos trabalhadores. E essa infiltração perniciosa, que é quando nós escondemos o que verdadeiramente sentimos e ficamos no verniz das aparências, essa infiltração, ela encontra respaldo em equipes de espíritos desejosos de que o cristianismo redivivo não se implante na Terra. Então eles incrementam, vêm auxiliar as nossas
auxiliar não, né? Eles vêm mesmo estimular as nossas mazelas para que esse processo de infiltração cause apenas uma aparência de trabalho sem solidez. E essa questão da superficialidade nos relacionamentos, quando nós somos atingidos por alguma situação mais impactante, mais desafiadora no conjunto da obra, essa obra tende a ruir. Ela permanece na aparência, nos cultos externos, nas práticas doutrinárias, mas sem este alicerce que manterá viva a chama do cristianismo em nós no que se refere a sentimentos. E ontem nós falamos, e hoje vamos dar sequência um pouquinho mais, nessa lição do Vinha de Luz, Amizade e Compreensão, para nós entendermos que muitos companheiros de luta, diz Emmanuel, de luta são os companheiros de um trabalho em comum, exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito, amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os seus trabalhos, esquecidos de que as afeições quanto às plantas, tanto quanto as plantas, reclamam o cultivo adequado. Ou seja, isso tudo que é uma exigência, é uma expectativa adequada. Nós realmente queremos companheiros esclarecidos, valiosos, grandes trabalhadores, né? É uma esperança natural em todos os grupos. Mas nós queremos que isso já esteja pronto. Isso é o mais interessante, né? Que nos entendam, então nós estamos esquecidos de que afeições, que é a obra valorosa, que os sentimentos nobres reclamam o cultivo adequado. Então nós temos falado seguidas vezes de que quando nós construímos sentimentos valorosos com aqueles espíritos que estão conosco, mas que ainda não havia entre nós as simpatias, a alegria da convivência, e passamos a ter, aí sim nós estamos seguros naquilo que viemos fazer na casa espírita. Vamos ver como Jesus agiu em relação aos seus apóstolos. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores. Primeiro, ele viveu esse amor, incentivou esse ideal divino, porque Jesus veio para nos reconduzir à casa do Pai, e a isso chamamos religar-nos a Deus. E para nos religarmos a Deus, sendo Deus a experiência máxima do amor, né? Deus é o amor manifestado em leis, ou a lei do amor rege o universo. Ora, para que Jesus nos conduzisse a Deus, para nos religar ao Pai, o caminho é o amor, são os sentimentos. E esta é a base do sentimento religioso, que é diferente do religiosismo, que é a necessidade que temos de ter crenças, de termos religiões, de frequentarmos lugares religiosos. Mas muitas vezes frequentamos lugares religiosos, nos dizemos crentes sob algum aspecto, mas não temos o sentimento religioso desenvolvido, que é a religiosidade. Então, para que Jesus pudesse despertar nos nossos corações, antes de recolher-lhes o entendimento, sofreu as negações, tolerou as fraquezas, desculpou as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Vamos transferir para nós, porque Jesus é o nosso modelo. E então, se nós estamos prontos para essas experiências de sofrer as negações,
e tolerar as fraquezas alheias. Desculpar as exigências para exercitarmos em nós sentimentos que vão dar para nós a força do espírito. Então, um espírito tolerante, um espírito que perdoa, o espírito que compreende o tempo evolutivo do outro verdadeiramente, que está disposto a doar de si, do mínimo que se tem, do que se é, do que se vive. Essa disposição íntima começa verdadeiramente a acelerar o processo da maturidade do espírito no que se refere aos sentimentos. Por isso que ontem falamos que o apóstolo Paulo, generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificar os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com alimento complexo de tudo que ele já sabia. Como Jesus também não nos disse tudo, porque não tínhamos base para receber a verdade. Ele disse tudo aos seus apóstolos, porque estavam com ele há milênios despertados para essa realidade. Para a humanidade, ele vem trazendo essa verdade revelada progressivamente à medida em que temos condição para isso. Então, o apóstolo Paulo, ele, nas suas epístolas, ele levava a cada povo as cartas, ele levava a cada povo de acordo com a necessidade daquele povo, que não era tudo do que ele já podia e sabia, mas aquilo que Gálatas, Tessalonicenses, Coríntios e outros suportavam da verdade. Olha que caridoso, né? É o quanto nós suportamos a verdade que nos chega progressivamente. Por isso essa analogia de Jesus, que veio nos dar o leite e não o manjar. Porque o manjar faremos, é uma elaboração nossa, tendo já recebido o leite. Mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações do amor em Jesus Cristo, que Paulo trouxe, não lhes conquistar a confiança e a estima exibindo cultura ou impondo princípios, mas orando e servindo, trabalhando e amando. Isso é o máximo da compreensão do tempo evolutivo do outro. Ele já não estava mais nesse tempo, dada a expansão consciencial, pela força do seu amor, alicerçado no conhecimento ao longo dos milênios, mas ele doou, servindo, trabalhando, amando o leite e não o manjar. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento, como acontece ao trigo no campo espiritual do amor. Não será possível colher sem semear. Então, quando voltamos ao primeiro parágrafo, que nós esperamos trabalhadores prontos, e até Emmanuel usa a palavra, exigimos cooperadores já esclarecidos, já valiosos, exigimos, mas sem ter cultivado naquele coração o sentimento. Então, vamos trazer para nós o que Emmanuel diz assim: examina diariamente a sua lavoura afetiva. Preste atenção. Será que a gente examina diariamente o que nós estamos semeando, cultivando em cada coração a nós confiados? Será que isso é uma clareza para nós, um intento afetivo? Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Que nome nós daríamos a nós quando não cultivamos a lavoura e exigimos flores prematuras ou frutos antecipados daqueles corações que ainda estão num outro momento? Talvez fosse descaridade. É descaridoso da nossa parte esperar do outro o que ele não está pronto, ainda porque, se nós tivéssemos um olhar bom,
se os nossos olhos fossem bons, mesmo aqueles que sob um aspecto não estão prontos, trazem tesouros ocultos, trazem valores espirituais, trazem experiências divinas que precisam apenas ser incentivadas para serem cultivadas nos nossos corações. Então, Jesus teve o olhar do amor para com toda a pequenez daqueles que o cercaram, mas percebia qual era o talento divino que aquele espírito já estava pronto para desenvolver. Ele tinha essa visão do espírito. Então, coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Que oportunidade bendita, né? Nós estamos no momento de tomarmos profunda consciência de que no nosso planejamento reencarnatório nós colocamos um item muito importante, que é a doutrina espírita, porque os amigos que nos assistiram no nosso planejamento, certamente, junto conosco, concluíram que nesta oportunidade, diante desse cabedal de conhecimento, de esclarecimento, de consolação, que é a doutrina espírita, nós nos tornaríamos cristãos. É óbvio que esse foi o objetivo pelo qual nós nos tornaríamos espíritas na Terra. Porque para que seria se não fosse isso? Então esse é o nosso momento de profundo entendimento. Ao nos despedirmos desta reencarnação, nós vamos averiguar se o plano deu certo. Ou se nós fizemos disso um conteúdo a mais para que nós pudéssemos falar intelectualmente daquilo que aprendemos. Emmanuel tem uma frase que é espetacular, que diz assim: a incompreensão das dificuldades alheias nos mostra claramente que o Evangelho enfeita a nossa zona intelectual, sem penetrar no âmago do coração. Então, não compreender o outro, criticar o outro, apontar qualquer coisa em relação ao outro, é um desastre para nós. É um desastre espiritual. Então, nos reunimos na casa espírita para nos amarmos. Amor. Nós nos reunimos na casa espírita para nos amarmos. Porque esse foi o verbo que Jesus trouxe para nós. Então, quando eu penso assim, olha, estou indo para a casa espírita para fazer a sopa, eu tenho que dizer, estou indo para a casa espírita encontrar com os meus amigos para fazer a sopa. Estou indo para a casa espírita para ouvir ou fazer o evangelho?
Estou indo para a casa espírita para encontrar os meus amigos, para trocarmos as nossas vibrações que nos alimentam, que nos sustentam, e fazer o evangelho, ou ouvir a prece, ou dar o passe. Estou indo para a casa espírita para a reunião mediúnica. Estou indo para a reunião mediúnica, encontrar com os meus amigos espirituais, desencarnados e encarnados, para juntos experimentarmos o amor, auxiliando aqueles que necessitam. É isso que é a obra nossa a partir do Espiritismo. E aqueles de nós que ainda não entendeu isso, nós vamos ter que rever. Porque senão, a casa espírita, ou o ambiente de trabalho profissional, ou o lar, ou a sociedade, ou seja lá o que for, passa a ser para nós momentos e estruturas e situações e contextos que muito mais nos despreparam para as atividades espirituais do que nos convidam à execução das tarefas que nós fomos convidados a executar na Terra. Então, mediante isso, nós gostaríamos de mergulhar o nosso pensamento num texto de Bittencourt Sampaio, intitulado Obra de Amor. Esse texto está no livro Comandos do Amor, autores diversos. Então, Bittencourt Sampaio começa assim: a bandeira de luz desfraldada por Ismael no Brasil não convocou em vão os servos do Cristo ao trabalho da concórdia e do amor. Então vamos ler de novo essa frase. A bandeira de luz desfraldada por Ismael no Brasil não convocou em vão os servos do Cristo ao trabalho da concórdia e do amor. Nós precisamos nos colocar nessa posição de servos do Cristo. Que onde quer que nós estejamos, a nossa posição íntima vai ser de amor, vai ser de concórdia. Esse trabalho que nós vamos realizar na nossa intimidade, de dizer para nós mesmos que aquele ambiente que eu escolhi estar, que eu fui levada a estar por vetores reencarnacionistas, é um ambiente que vai me proporcionar desenvolver a estrutura do sentimento, que muitas vezes ainda não possuímos. Porque quando nós nos reunimos, mesmo quando não temos muita afinidade, mas quando nós nos reunimos para tarefas nobres, enobrecidas, nós, ajuda lá, ó, nós buscamos um entendimento do que realmente seja o afeto, a importância de nós conduzirmos o trabalho que nós precisamos realizar. Então, nesse momento da nossa vida, nós vamos estar buscando entendimento profundo
do que realmente seja o entendimento do Evangelho nas nossas vidas. Vamos, nesse momento que nos encontramos ligados a Jesus, realmente refletirmos profundamente nesse conteúdo que Bittencourt Sampaio trouxe para nós e que nós possamos nos entregar a esse entendimento do que seja o sentimento em nossas vidas. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em seu nome. Rogamos ao seu coração amoroso que nos envolva, que nos proteja, que possa nesse momento, Senhor, trazer aos nossos corações paz, bom ânimo e esperança. 1000 vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em seu nome. E nesta manhã gloriosa das nossas vidas, nós te buscamos para que o Senhor coloque as suas mãos luminosas sobre os nossos irmãos, que nesta hora se encontram necessitados de receberem das tuas vibrações luminosas de saúde, para que possam se recuperar, para que possam, Senhor, entrarem neste momento numa atmosfera feliz, absorvendo dos conteúdos do seu evangelho de amor, dos teus exemplos, Senhor, e com isso fortalecerem seus corações. Aqueles que se encontram nos leitos, hospitalizados, possam lembrar de ti nesta hora, vinculando ao seu coração, para receberem do que se encontram necessitados. Obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado, Mestre, porque nos encontramos no Brasil. Obrigado, Senhor, por esta pátria amada que nos oferece o solo, o alimento, a água, e principalmente, Senhor, a oportunidade de servirmos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.